O tema hoje é a demonstração precede a imitação. Não é? Então é tremendo. Malaquias 2, de 7 a 9, fala assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tens feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então nós temos aqui os sacerdotes e os líderes da época de Malaquias deixaram de agir conforme pregavam. Isso aqui fala da época, né? Mas se fizer uma mexidinha assim, chega hoje, não chega? Ah, chega. Tá, fica tranquilo aí, acalmai-vos. Malaquias faz acusações claras contra a hipocrisia, infidelidade no lar, profanação no templo, casamento mistos, excessivos divórcios e falsos ensinamentos. Deus espera que as pessoas encarnem a vida que querem que os seus seguidores vivem. Pessoas de sucesso sabem que devem, primeiramente, demonstrar o estilo de vida desejado, pois as pessoas fazem o que veem. Somos modelos antes de sermos ministros, mentores ou administradores. Notemos o que acontece quando deixamos de levar uma vida exemplar. Nem vou entrar nisso aqui agora, não. Vou deixar aqui o início, o pastor Rogerinho aqui, porque isso aqui é contemporâneo, não é? Ainda bem que hoje quem está falando é ele. É isso aí, ué. Eu estou só te agitando. Tá instigando. Eu hoje vou só no vácuo. Estou só te agitando. Mas é muito interessante, Guerra, que o texto que você acabou de ler fala que nós devemos realmente ser aquelas pessoas que primeiro vivenciam, antes mesmo de sermos aqueles que ministram, que mentoriam e aqueles que inspiram os outros. Então, primeiro nós vamos ter que vivenciar, primeiro nós vamos ter que realmente passar por aquilo que a gente prega ou por aquilo que a gente ensina. E é muito interessante quando Deus fala com os sacerdotes e de uma maneira muito específica nesse texto, ele cita os sacerdotes, porque os sacerdotes eram aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a respeito da lei. Mas o que eles faziam? Eles não viviam a lei. E o texto ainda diz que eles quebraram a aliança que Levi, o pai deles, né, tinha feito com Deus. Porque Deus fez uma aliança com Levi, Deus fez uma aliança com Arão, que era a aliança sacerdotal, e agora os filhos de Levi e os filhos de Arão não estavam obedecendo à aliança que eles tinham feito com o Senhor. E o que isso gerou? Isso gerou um punhado de pecados no meio do povo. Não é? Então, isso fez com que o povo pecasse. E aí ele cita, inclusive, algumas situações que o povo estava vivendo. Né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado, porque essa mensagem, ela é uma mensagem para o tempo de Malaquias, sim, mas a Bíblia não tem uma mensagem que não seja sempre uma mensagem contemporânea, porque a mensagem da Bíblia, o tempo inteiro, é uma mensagem de justiça, de amor, de graça, de paz, de perdão. Mas, antes de tudo, uma mensagem de justiça e uma mensagem de exortação, mostrando o caminho para nós voltarmos para Deus. E essa mensagem
ela não prescreve. Essa mensagem, ela não fica velha. Essa mensagem é a mensagem que ela continua, porque Deus continua com o intuito e o desejo muito grande no coração de nos atrairmos a Ele e fazer com que nós acertemos e consertemos os nossos caminhos. Então, realmente essa é uma mensagem muito contemporânea, ela é uma mensagem que hoje, né, ela é necessária, mas isso não quer dizer que ela não se tornará necessária daqui a 10, 20, 30, 100 anos, se a gente ainda estiver aqui. Então, com certeza, essa é uma mensagem eterna, porque é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não passa, né? É isso mesmo. Não passa mesmo, ela é eterna, né? Nós temos aqui participações, nós temos aqui a participação de uma irmã, que eu acho que vocês não conhecem. Diz assim: bom dia a vocês, pastores, e a todos da Rede Super. Como sempre, atenta a este programa e deixando sempre a minha participação. E aprendendo com as sábias palavras que o Espírito Santo usa vocês para explicar cada assunto abordado. É uma glória e bênção cada dia que Deus me permite acompanhar. Oração pela minha vida e minha família e pelas necessidades que o Senhor conhece muito bem. Abraço a todos e um dia abençoados para todos. Currais Novos, Irmã Célia. Rio Grande do Norte. Vocês estão atentos mesmo. Obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe. Deus abençoe, Nós querido. contemporâneos. Tá certo. Muito obrigado, viu, querido? O Senhor continue te abençoando aí ricamente. Oi, bom dia. Meu nome é Girleia Matias. Ela é casada e precisa de oração. Ela mora em Espera Feliz. Pastor, ore pelo meu marido, ele está bebendo muito e ele se chama Rodrigo. Nós vamos orar assim aqui no final do programa, viu? Para que a graça do Senhor possa alcançar aí você e seu esposo. Bom dia, pastores, bênçãos sejam derramados sobre vocês. Minha irmã não acredita em cura e libertação, mas quando conversa comigo, toca em assuntos do passado e não quer ouvir que temos que orar pelos erros que nossos familiares cometeram. Se irrita quando falo de cura e libertação. E o que faço? Ela é da Congregação Cristã do Brasil e eles lá só acreditam que a partir do momento que você batiza, já está tudo sarado, tudo resolvido. Porém, quando todos lá ouvem falar de heranças espirituais, ficam curiosos, mas não admitem o que fazer. Eu sou da PIB de Marília, né? Ok, ela ia escrever o nome dela aqui, mas não, eu sou Abel. E aí? Olha, Rogério, a orientação que eu dou a você, minha irmã, é que cada um ande à medida da revelação que ele alcança, né? Então, deixe que sua irmã e aqueles que alcançaram esse nível de revelação caminhem nesse nível de revelação que alcançaram, né? Se você alcançou um nível de revelação além ou aquém, caminhe no nível de revelação também que você alcançou, né? Paulo ele nos orienta, e ele faz isso mais de uma vez nas suas cartas pastorais, de que nós não devemos perder tempo com discussões vãs. E isso é uma discussão que realmente não vai acrescentar em nada, não é? Se ela já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, isso é o fundamento. A partir daí que ela receba a medida da sua busca, da sua necessidade e da sua fé, não é? Agora, faça aquilo que você sabe que tem que fazer, tá certo? E ela vai fazer aquilo que o entendimento e a fé dela alcança. Amém? Então, faça assim e viva em paz com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Nós temos aqui notemos que o que acontece quando deixamos de levar uma vida exemplar. Então nós vamos falar aqui o que acontece quando a gente deixa de levar essa vida exemplar. Então o nosso primeiro tópico aqui é: não conseguimos preservar a verdade para os outros. Então quando a pessoa não leva uma vida exemplar, ele não vai conseguir
manter essa verdade na vida dele, porque não é verdade. Que não é verdade é o quê? É mentira, né? E a mentira vai ser descoberta, né? Com certeza. É muito interessante, Guerra, porque há inclusive um dito popular que diz que a verdade, né, viva o que eu faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Sim. Então, na realidade, isso não é o princípio que o Senhor nos orienta, não é? Se nós somos testemunhos, então a primeira coisa que vai ser vista é a nossa vida e não aquilo que nós falamos, né? A pregação, ela vem depois do testemunho, e o testemunho é aquilo que normalmente todo mundo está vendo. Se eu não vivo uma verdade, então não adianta eu pregar uma verdade, porque a minha conduta desmente aquilo que eu digo. Com certeza. Né? Então, é isso que a gente... E ela não se sustenta, não é verdade? Então, ela não vai se sustentar. Viver uma vida que realmente condiz com aquilo que você está pregando e com aquilo que você realmente acredita, né? Aí sim, você terá não somente uma pregação eficiente, mas um testemunho que vai consolidar a sua pregação e a verdade vai estabelecer. Ok. Bonito isso. Gostou? A verdade vos libertará. Amém. Ok. Nós temos aqui a participação. Olá, pastores, a nossa Elza, a irmã Elza, perdão, aqui da BDI, é o que mesmo? Cidade Industrial. E Batista. Bairro das Indústrias. Bairro das Indústrias. Ok. Olá, pastores, bom dia. Contei para vocês semana passada sobre umas pedras que foram colocadas na rua, vocês lembram? Sim, lembro. Em que eu moro. Hoje meu filho achou no quarteirão onde ele trabalha aqui perto. E na loja ficou esse vídeo, veja, pedindo uma orientação. Então, assim, algumas pessoas passando e colocando, não é assim como que delimitando, sabe, um território, um espaço. É isso que eu entendi, o discernimento. Minha irmã, é oração, quebra isso na autoridade do nome de Jesus, e toda e qualquer delimitação, ou seja, ou separando ou consagrando um espaço, um território, né? Então você tem autoridade, seu filho é cristão, tem autoridade, então quebra isso, cancela na autoridade no nome de Jesus. Se você entender que é importante unja os portais da entrada, né, da loja ou da sua casa, e pronto, né? O maligno, então, ele não tem poder sobre a tenda daquele que é justo aos olhos do Senhor, entendeu? Então é isso que você precisa fazer, tá joia? Tem dois textos interessantes, Rogério, que eu gostaria de deixar para você, minha irmã, para você estabelecer isso como decreto. O primeiro deles é o Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nele habita. Isso. Então a terra é do Senhor. Salmo, e o outro, Salmo 24. Salmo 24. E o outro é o texto que diz que o Senhor dividiu a terra de acordo com os e a deu aos filhos, tá certo? Dos homens. Então, ele repartiu a terra de acordo com a vontade dele aos filhos dos homens. Então, você se apropria disso, estabelece isso e reivindica isso. A terra é do Senhor e você é herdeira do Senhor, então você tem poder para reivindicar isso em nome de Jesus. Herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus, então. Amém, glória a Deus, né? Ok, deixa eu ler só mais uma aqui. Nós temos aqui a participação lá de a Karine de Itapejara, lá na minha terra, Rio Grande do Sul. Bom dia, pastores, essa hora é impossível não parar e ouvi-los. Suas orientações têm me levado cada dia a conhecer mais o Deus que é poderoso. Amém. Grande abraço, que o Senhor continue usando a Rede Super para edificar as nossas vidas. Ô Karine, obrigado, viu, pelo seu carinho, e que o Senhor continue usando, né, verdadeiramente esse canal para alcançar muitos e muitos corações, muitos rincões aí. Né? Nós temos aqui o segundo que fala assim: furtamos o desejo de crescimento e instrução do povo.
Não é? Então, nessa questão dos líderes e tudo, não ser exemplo, então eles vão fazer o quê? Eles vão tirar o direito do povo de crescer. Né? Aí, Guerra, é muito interessante, porque quando o povo não vê esse exemplo daqueles que estão em posição de autoridade ou de liderança, eles realmente se sentem incapazes de até mesmo continuar sonhando com um estilo de vida melhor ou com algo além daquilo que eles estão vendo. E esse momento em que o povo perde a esperança, realmente é furtado, é tirado dele, né, aquela iniciativa ou aquilo que o motiva a querer essa mudança. Então, é um direito dele e ele acaba se sentindo privado disso, porque isso é tirado, porque lhe falta referências, e esse caminhar, né, em uma outra direção leva o povo também a essa outra direção e o povo perde o foco. Então, é muito interessante quando a gente vê isso agora no contexto que a gente tem, e não é só esse contexto hoje, a gente vai ver isso durante toda a história da igreja, né? O quanto que lideranças dentro da igreja, quanto que pessoas que estavam na função de sacerdotes fizeram o povo errar o seu caminho e fizeram muitas vezes o povo perder a referência do verdadeiro Deus, né? Então, nós vimos isso durante toda a história da igreja. Então, é um peso que a gente precisa ter realmente uma visão mais clara a respeito disso. Aquilo que está sendo colocado na vida do povo e que está privando o povo de acessar o verdadeiro caminho e até mesmo de chegar ao verdadeiro Deus. Aliás, Jesus fala isso e condena isso de uma maneira muito veemente, né, com relação aos escribas e fariseus do seu tempo. Né? A ponto de chamá-los de sepulcros caiados. Não entram e ainda não deixam os outros entrarem. Exatamente. Então é exatamente essa visão que a gente está vendo isso em Malaquias, mas 400 anos depois, Jesus viu isso na vida dos religiosos da sua época. E 2000 anos depois, a gente continua vendo isso. Então é algo que a gente tem visto o tempo todo, infelizmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.